Boa tarde a todos. No vídeo de hoje eu queria... Esse aqui é o pastel, tá, gente? Esse aqui é o pastel. Esse é o nosso bebezinho da raça TED. E no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter com esses animais no calor. A gente sabe que o inverno já foi, né? Tá indo, já foi, né? E primavera, verão tá aí. Então, se não tiver cuidado, a gente pode acabar perdendo esses animaizinhos no calor, principalmente os de pelo longo. No verão passado, eu acabei perdendo alguns animais de pelo longo. Eu ainda não tinha muita experiência com eles, eu estava começando ainda, né? Não estava muito experiente, né? Com esses animais os de pelo longo, né? No caso. Então, infelizmente, eu acabei perdendo alguns. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque esse ano, esse verão, essa primavera, verão, eu vou ter mais cuidado, porque agora eu já tô mais experiente com esses bichinhos. E quando eu perdi eles por causa do calor, eu sofri muito. Então, nesse verão eu já tô mais esperta, já tô mais atenta, né? Esses aqui são os de pelo curto, né? São os da raça TED. Mas eles também sofrem com o calor, né? Não são só os de pelo longo. Tudo bem que os de pelo longo eles sofrem mais, mas na verdade todos eles sofrem, inclusive os skinnies, que são os sem pelo. Alguns cuidados que eu tenho aqui na minha criação, eu costumo sempre trocar a água deles toda hora que eu vejo que tá suja, eu troco umas 3, 4 vezes no dia, ou até mais, né? Depende, porque eles enfiam as patinhas no pote. Eles com calor, né, eles acabam enfiando, colocando as patinhas dentro do pote. Então, a água tá suja toda hora. Então, toda hora tem que estar trocando a água, deixando a água fresquinha para eles. Muita gente é contra dar banho, né, nesses animais, mas eu dou. Eu acho que ajuda eles também, refresca eles. Eu acabo dando banho neles também, porque o banho não mata. Se você tiver cuidado, o banho não vai matar. E um outro cuidado também que é importante é botar uma garrafinha congelada dentro do cercado. Uma garrafinha dessas, né, de água mineral congelada. Deixa ela lá no gelo, aí quando ela estiver dura de gelo, você pega ela, enrola ela numa toalhinha e deixa ela ali dentro do cercadinho deles, enrolada numa toalha, que alguns deitam até em cima da garrafa. Então, assim, uma coisa que ajuda muito eles. Eu troquei aqui, eu coloquei o pastel lá porque ele tava meio agoniado aqui. Eu peguei agora aqui as duas merinos, a Julie, que é essa aqui, e a Radassa. Voltando aqui ao assunto, a Radassa e a Julie, elas são de pelo longo, então o cuidado com elas deve ser bem maior, porque elas sentem muito calor. Uma coisa que eu costumo fazer também é tosar um pouco eles. Aparar um pouco, né, esse pelo, porque principalmente os merinos, os alpacas, Texel, eles têm muito pelo. Então, para ajudar no calor, eu costumo tosar um pouquinho. Ó, a Julie jogou a xuxinha dela longe, mas tudo bem, depois eu pego. A gente tem que... Eu costumo aparar um pouquinho o pelo desses animais para ajudar um pouco. No caso, elas estão bem peludas, ó. Ó, a Julie, ó. Elas estão bem peludas. E é importante dar uma parada no pelo delas também. Olha que fofo, ó. As duas se cheirando, ó. Muito fofo, né? Deixa eu ver onde é que a Julie jogou a xuxinha dela. Ó, botei de novo. Botei de novo a presilhinha dela, mas ela não fica não. Ela balança a cabeça, ela joga longe. Neninim. Neninim. Elas não ficam de xuxinha não. Elas jogam longe mesmo. Mas... Então é isso aí. Eu costumo tosar um pouco eles, né? Cortar mesmo um pouquinho com a tesoura. Só para poder aliviar também o calor deles. E uma outra coisa que eu acho legal também, que eu costumo fazer aqui, assim, eles amam giló, né? Essas coisas.
Mas no verão, como tá muito calor, hoje tá muito calor aqui, gente. Então eu já andei dando banho em alguns, já tosei alguns também. E eu gosto de dar para eles chicória, que tem bastante água. Alimentos que tenham bastante água, como chicória, melancia também. Eu gosto de dar para eles, para manter eles hidratados. É importante nesse calor a gente manter a hidratação desses animais. Ver se eles estão bebendo água. Se eles não estiverem bebendo água, pode dar um pouquinho com a seringa. Dá com a seringa, não tem problema. O que importa é não deixar eles sem a água deles. Coloquei a Julie e a Radassa lá no cercado. Agora eu peguei aqui a Banana, que é da raça alpaca. E a pelagem dela também é bem densa, olha. Uma pelagem muito cheia. Assim, então, como eu ia dizendo, eu costumo dar bastante alimentos que contenham água para eles. Eu só não dou alface, tá, gente? Que eu tenho medo de dar diarreia. Mas assim, eu gosto de dar pepino, melancia, chicória, melão. São alimentos que contêm bastante água. Então, alivia também o calor deles. Porque eu reparo que eles diminuem um pouco o consumo de ração. Porque quando eu coloco a ração de manhã, eu boto de manhã e de noite. Quando eu coloco de manhã, eu percebo que a ração ainda ficou no pote, ou seja, que eles não comeram muito, né? Comeram, mas largaram. Eu sinto que eles não querem muito a ração, quando tá muito calor. E eles ficam também mudando de lugar toda hora, né? Eles deitam aqui, ali, acolá. Então a gente percebe que eles estão agoniados, que eles estão com calor. E não querem nem comer a ração. Mas quando eu boto um alimento molhado, como chicória, melancia, essas coisas, pepino, eles atacam, entendeu? Eles atacam, eles comem tudo, graças a Deus. Aí eu penso, poxa, eles não queriam a ração porque tá muito calor, né? E aquela coisa seca, né? Quando botam um alimento molhado, eles caem dentro. Então é isso aí, gente. São alguns cuidados mesmo, algumas dicas, né, para poder tá tendo com esses animais no verão. E outra coisa muito importante, eu deixo eles aqui no ar-condicionado. O ar-condicionado tá ligado. Então eu intercalo o ar-condicionado e o ventilador. O ventilador eu não boto em cima deles. Eu tenho medo de colocar em cima deles aquele vento forte. Então eu boto assim um pouquinho afastado o ventilador, só para circular o vento mesmo. E também tem o ar-condicionado. Agora mesmo o ar tá ligado. Então o ambiente aqui tá bem fresquinho. Então é isso aí, né? Fazer de tudo para amenizar o calor deles e manter eles vivos e bem no verão. Então, se eu deixei de falar alguma coisa aqui, se eu esqueci de falar alguma coisa, vocês podem estar colocando aí nos comentários as dicas aí, o que vocês fazem para amenizar o calor deles. E eu vou ficando por aqui. Um bom domingo a todos. Uma excelente semana para todos. Dá tchau, Banana. Tchau. 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 E fui.